Som. Graça e paz a todos vocês que estão aqui, a vocês que estão em casa, cultuando a Deus conosco. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar com a Igreja do Senhor, com o corpo de Cristo, uma porção da palavra de Deus, da palavra poderosa do Senhor. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, dos pastores dessa igreja, pela confiança e pela oportunidade. É um privilégio estar aqui mais uma vez. E eu queria pedir a vocês, meus irmãos, que abrissem as suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 2, lá no finalzinho, antes de Judas, Apocalipse. Não sei se vai dar... vai dar para colocar ali também. Por conta da queda de luz, mas Deus está no controle. Amém? Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17. É o texto que teremos como base para a nossa reflexão nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu queria pedir para você permanecer com a sua Bíblia aberta e vamos orar nesse momento, consagrando ao Senhor esse tempo de reflexão. Pai querido, muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez como igreja reunidos, Senhor, em Teu nome, para Te adorar, Te exaltar, Te glorificar. Que o Senhor possa agora, Pai, iluminar as nossas mentes, aquecer os nossos corações, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender o texto bíblico, Senhor, a palavra revelada a nós, e que o Senhor mesmo aplique, Senhor, a palavra em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Tudo isso aqui é para Ti, Pai. Recebe, em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, eu queria aqui, antes de mais nada, compartilhar com vocês o contexto histórico dessa passagem, né? Qual foi o propósito desse texto, quem escreveu. E fontes do 2º século relatam que a epístola foi escrita pelo apóstolo João, por volta do ano 70 depois de Cristo. Quando os romanos destruíram Jerusalém e o templo, João teria deixado a cidade, onde era um dos líderes da igreja, mudando-se para Éfeso. Nesta primeira epístola que nós estamos lendo, João, o discípulo amado, ele tem o propósito, com essa epístola, né, com essa carta, fortalecer os crentes, para que a alegria deles fosse completa. E esse também é assim, o objetivo que estou aqui hoje, para glorificar a Deus em primeiro lugar, mas para também fortalecer, né, os nossos corações, a começar por mim. E essa é uma mensagem de encorajamento, para que eles permanecessem fiéis aos ensinamentos dos apóstolos e também compartilhassem o evangelho através do amor e de uma vida justa. Então, nessa carta, nessa epístola, ele instrui, orienta, admoesta e exorta os cristãos em amor. Então, queridos, vamos analisar o verso 15. Primeiramente, verso 15 diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mesmo João, apóstolo João, que nos fala que nesse capítulo mesmo, no capítulo 2, no verso 10, que a marca do verdadeiro cristão é o amor, é amar a Deus, né, e ao próximo. Ele diz agora no verso 15 que nós, como cristãos, não devemos amar o mundo. Se amarmos o mundo, o amor do Pai não estará em nós. Então, o que é o mundo nesse versículo? A gente precisa compreender, porque há um versículo muito conhecido por nós, que é João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós devemos amar as pessoas como Deus ama. Mas aqui a palavra mundo significa rebelião, um sistema de rebelião, cujo príncipe é o diabo. Então, mundo se refere a corrupções de todo tipo, toda a maldade, tudo aquilo que se opõe à vontade do Senhor, que faz os homens serem escravizados. E as coisas que há no mundo, né? O apóstolo diz para não amarmos o mundo e nem as coisas que há no mundo.
E aqui coisas podem ser coisas materiais e imateriais, que muitas vezes não são ruins em si mesmas. Não há problema em desejarmos ter coisas boas nessa vida, um bom emprego, passar num bom concurso, né, ter um bom casamento, um bom carro para a gente se locomover com a nossa família, uma casa confortável. Mas o problema está em amar essas coisas, em dar importância a essas coisas num grau impróprio, sem equilíbrio. O Senhor, ele deve ser amado acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a alma e nosso entendimento. Então, a questão aqui que João aborda é que tudo foi contaminado pelo pecado. O pecado corrompeu o desejo natural do ser humano, né? Então, nós iremos aqui analisar, né, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 pontos de incompatibilidade encontrados nesse texto que estamos lendo. 3 coisas que nós podemos identificar aqui como incompatíveis, inconciliáveis, incombináveis, que não se harmonizam, que não estão em conformidade com o presente século, com o curso desse mundo. Então, a primeira incompatibilidade que nós vemos aqui, já apareceu ali, vou chegar um pouquinho para cá. Essa imagem que eu trouxe é o título, né? Se nós podemos dar um título para essa mensagem, Os Incompatíveis. Lembrando do desenho do filme Os Incríveis, que aborda a história, né, uma narrativa de uma família de heróis, de super-heróis, onde temos aqui a mãe, o pai e os filhos. Bebê, criança e adolescente. E por quê? O que tem a ver isso? Para que a gente possa refletir que o apóstolo João, nessa passagem, do verso 12 ao 14, ele começa a exortar essa comunidade, a falar com essa comunidade como filhinhos, porque ele se considera o pai espiritual desse povo. Então, ele faz uma declaração geral a esse povo. E depois ele vem declarando sobre cada nível de maturidade dentro da igreja, né? Os filhinhos, os jovens, os pais, sobre a força que há neles, a força espiritual. E é essa força que nós devemos buscar. Não importa a nossa idade, mas sim o poder que há em nós. Assim como esses heróis tinham poder, claro, é uma ficção, né? Cada um tinha um poder. A Violeta tinha o poder da invisibilidade. O pai, que era o Senhor Incrível, tinha toda a força, a grande força. A Helena, que era a mãe, tinha o poder da elasticidade. O menininho, que era o Flecha, tinha o poder da velocidade. E o bebezinho também tinha muito poder. E nós temos o poder do Evangelho. Romanos 1 nos diz que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos esse poder. E o tema da nossa mensagem hoje é essa: os incompatíveis, o relacionamento do cristão com o mundo. E nós, como cristãos, nós cantamos aqui, o primeiro louvor que nós entronizamos nessa noite, dizia: esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. O Teu amor nos alcançou. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Então, Deus, Ele quer fazer realmente algo grande através de nós. Mas, primeiro, Ele precisa fazer em nós. Então, a primeira incompatibilidade que nós podemos refletir nesse verso 15, que é o primeiro verso, é o seguinte: ou somos amantes de Deus, amantes da verdade, ou amantes do mundo. E a palavra nos garante que, se Cristo for o nosso Senhor e Salvador, o Espírito, o próprio Espírito Santo, nos guiará a toda a verdade. O mundo não pode recebê-lo, mas quando nos tornamos filhos de Deus, pela fé na obra redentora de Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E é por isso que nós podemos nos tornar incompatíveis a esse mundo. Não é pela nossa força. Então, eu separei um versículo, que é Efésios 5:11, que diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, ser incompatível, ser um cristão que não compactua, que não se torna cúmplice com as obras infrutíferas das trevas. Não podemos achar normal aquilo que Deus não aprova, que Deus chama de pecado. Aqui, né, como eu já falei, então nós vimos a história, e do verso, convido você a gente ler esse mesmo texto que nós estamos refletindo, do verso 12 ao 14. O apóstolo João diz assim:
Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome, no nome de Cristo. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A palavra do Senhor nos garante que somos mais que vencedores porque Cristo venceu o mundo e Ele nos garante que nós venceremos também. Os méritos são dele, não são nossos, não é na nossa força. Então, aqui, nós vemos que essa luta, ela não é fácil. Não é fácil, meus irmãos. Nós precisamos lutar diariamente porque nós somos tentados. Somos tentados de diversas formas e precisamos resistir a essas tentações. O pecado, ele está sempre ao nosso redor, né? Então, precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Gálatas 5 traça o perfil de quem ama o mundo. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Gálatas 5, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, mas nós iremos falar aqui sobre a obra da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, nós precisamos, todos os dias, orar ao Senhor, pedir para que Ele nos mostre, para que Ele nos confronte através da sua palavra, para que a gente se arrependa, confesse os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E só Ele pode nos purificar de toda injustiça. E agora vamos ver o verso 16. Capítulo 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, aqui, João ele lista 3 características típicas dos desejos terrenos. O desejo da carne, que é a sensualidade, o desejo desenfreado por comida, bebida, gratificações sexuais. O desejo dos olhos, que é a superficialidade, materialismo, como foi dito aqui também no louvor pelo nosso irmão, representando a ambição estimulada por aquilo que se vê. E a soberba da vida. A palavra que foi traduzida por vida aqui significa posses, né? São as coisas que sustentam a vida. E a soberba refere-se à ostentação, ao orgulho, à vanglória, ao egoísmo, à obstinação da autoconfiança, de colocarmos a nossa confiança não em Deus, mas no nosso braço, na nossa força, naquilo que a gente pode conquistar, nos nossos bens. E nós devemos nos gloriar apenas no Senhor Jesus e no que Ele fez por nós. Isso é desafiador. E nós iremos travar essa batalha até o dia que o Senhor voltar para nos buscar, onde Ele irá nos glorificar, nós teremos um corpo incorruptível, porque enquanto estivermos aqui, nós travaremos essas batalhas todos os dias. Então, eu me lembrei, porque no Sermão do Monte, Jesus disse, por exemplo, que qualquer um que olhar para uma mulher com a intenção impura, e a mulher também olhar para o homem com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Então, os olhos, meus irmãos, eles são a lâmpada do nosso corpo, as janelas da alma. Por eles entram os desejos, Mateus 6, 22 e 23. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se forem maus, o corpo será tenebroso, com grandes trevas. E aqui nós identificamos uma segunda incompatibilidade no verso 16, que também foi falado aqui no culto. Glória a Deus. Ou nós pertencemos ao império das trevas ou ao reino da luz. Não há como conciliar essas duas coisas. Se nós somos amantes da verdade, nós pertencemos ao reino da luz. Se somos amantes do mundo, pertenceremos ao império das trevas. 1 Tessalonicenses 5,5 diz assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas.
a salvação é pela fé, mas o nosso comportamento, ele vai apontar o nosso estado espiritual. O nosso comportamento vai nos dar essa confirmação se nós temos andado no caminho que se deve andar. Então, o salvo em Cristo Jesus, ele precisa demonstrar evidências de salvação. Ele precisa produzir frutos e frutos que permaneçam. Ou ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados, ou nós já nascemos de novo e fomos vivificados por Cristo e libertos das trevas pelo seu sangue. O terceiro versículo e último desse texto base está no verso 17, que diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A terceira incompatibilidade que encontramos aqui nesse texto é: nós desejamos a transitoriedade desse mundo ou a eternidade da cidade celestial? O mundo passa, ele não é permanente, as coisas estão passando, as trevas estão se dissipando, disse João também, e já brilha a luz de Cristo. Chegará o tempo que esse mundo será julgado e o seu príncipe será expulso. Um cristão maduro, meus irmãos, nós vimos aqui, né, a corrida, a jornada cristã, os filhinhos, aqueles que são recém-nascidos em Cristo, os jovens, que são aqueles que já estão um pouco mais à frente da caminhada, e os pais que já estão com mais estabilidade nessa caminhada cristã, com experiências, com mais profundidade. Então, nós precisamos focar aqui na palavra do Senhor, e João está falando isso. Ele está contrastando dois tipos de perspectivas. Uma de curto prazo e uma de longo prazo. A de curto prazo é o desejo dos que não amam a Deus e esperam recompensa nessa vida, aqui e agora. E a longo prazo são aqueles que entenderam que a nossa recompensa está na eternidade. Que aqui na terra, muitas vezes, nós não seremos reconhecidos, mas o Senhor, ele tem preparado para nós um galardão, uma coroa de glória. E nós, que já nascemos em Cristo, que conhecemos a palavra, que entregamos nossa vida ao senhorio dele, nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós estamos em concordância que queremos, mas como saberemos qual é a vontade de Deus? Por meio da sua palavra, da revelação especial que ele nos deixou. Deus, ele escolheu se revelar a nós. Não só por meio da obra, né, de sua criação, mas também por meio de sua palavra, que é essa revelação que gera a salvação. E a vontade do Senhor é a nossa santificação. Tiago diz que a verdadeira religião é se manter incontaminado desse mundo e assistir, ajudar os órfãos e as viúvas. Então, nós precisamos pensar em tudo aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é correto, que vem do alto, e não buscarmos tesouros aqui nessa terra, mas no céu. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, essa é a terceira incompatibilidade, a transitoriedade do mundo e a eternidade da cidade celestial. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 13, 14. Somos peregrinos nessa terra. Mesmo depois que tudo isso aqui for esquecido e este mundo tiver dado lugar aos novos céus e à nova terra, os fiéis servos de Deus permanecerão para sempre, refletindo a glória de Deus por toda a eternidade. É isso que nos diz a palavra. E aqui eu separei também 2 versículos que nos fala acerca da soberania do Senhor e também da nossa responsabilidade como cristãos. João 15, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 19, que diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. E Romanos 12, versículo 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos encher a nossa mente com a palavra do Senhor, para que Ele faça com que a nossa mente seja conformada à mente de Cristo e não nos moldes desse mundo. O cristão, ele está no mundo,
mas não é do mundo. Nós vemos isso na oração que Jesus fez por nós, no capítulo 17 do Evangelho de João. Então, ele nos resgata desse mundo e nos envia novamente para sermos sal e luz como testemunho do que ele pode fazer. Então, lançado esse fundamento, eu queria gastar esses últimos minutos olhando para a vida de um jovem. Hoje aqui nós estamos nesse propósito de culto jovem e eu gostaria de olhar para a vida de um jovem do Antigo Testamento chamado Daniel. Um exemplo prático de um jovem que foi incompatível com o sistema desse mundo. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Daniel, no livro de Daniel, eu vou fazer aqui um panorama breve sobre algumas características de Daniel, alguns acontecimentos da história até o capítulo 6. Nós vemos muitos fatos. A partir do 7 já tem um viés mais escatológico, mas nós não iremos entrar nessa seara. O profeta Daniel fica depois de Ezequiel. Pode deixar aberto aí no capítulo 1. O profeta Daniel, cujo nome no hebraico significa Deus é meu juiz, ele foi exilado na Babilônia junto com outros jovens de linhagem real. Essa é uma história muito conhecida. Muitos que foram criados no Evangelho, tiveram essa graça de serem criados no Evangelho, conhecem essa história, ouviram na escola bíblica dominical, na escola bíblica de férias. E ele tinha 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. E quando eles chegaram lá na Babilônia, eles foram para lá porque eles eram jovens de boa aparência, saudáveis, instruídos em toda a sabedoria e ciência, muito inteligentes, e foram porque eram competentes para ajudarem no palácio do rei. E ao chegarem lá, eles tiveram seus nomes substituídos por nomes referentes aos deuses do rei Nabucodonosor. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque e Azarias Abidnego. Mas eles não tiveram a sua identidade adulterada. Os seus nomes foram trocados, mas os seus princípios, os seus valores, as suas convicções de fé não foram alteradas. Mesmo estando em uma terra idólatra, eles continuaram amando e servindo com fidelidade a Deus. Então, Daniel, ele é para nós hoje um jovem, uma referência de um jovem que ama a Deus, que ama a verdade e não ama esse mundo, esse presente século. No capítulo 1, verso 8, Daniel decide, você pode conferir aí, capítulo 1, verso 8, ele decide firmemente não se contaminar com as comidas e com o vinho que o rei bebia. Ele pede ao chefe dos eunucos, ele pediu para que ele permitisse não contaminar-se, porque era consagrada aos ídolos. E Deus concedeu a ele misericórdia e compreensão por parte desse chefe. Daniel era muito amado pelo Senhor. E o verso 15 que nós lemos aqui diz que se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não estará em nós. Então, ele era muito amado e muito obediente ao Senhor. No capítulo 2, sai um decreto. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele já, muito cansado de seus feiticeiros, adivinhas, seus sábios, ele diz assim: vocês não vão somente interpretar o meu sonho, não. Agora vocês vão ter que saber o que eu sonhei. Vocês vão ter que adivinhar o que eu sonhei e revelar o sonho que eu tive e interpretá-lo. E os sábios falam para ele assim: isso é impossível, meu senhor. Não há ninguém nessa terra que possa fazer isso. Saber o que o senhor sonhou e ainda interpretar. E aí ele faz um decreto muito irado. E Daniel e seus amigos faziam parte desse grupo de sábios, né, da Babilônia, da província da Babilônia. E sai esse decreto mandando matar todos os sábios da Babilônia. E o verso 17 do capítulo 2, quem ainda está com a Bíblia aberta, que agora não tem mais slide. O capítulo 2, verso 17, Daniel, ele faz o quê? Sabendo disso, ele vai para sua casa e conta aos seus amigos. E pede a eles: vamos orar e vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos pedir a Deus para que ele nos revele o que o rei Nabucodonosor sonhou, para que eu possa dar a interpretação do sonho. Então foi revelado a Daniel, e Daniel bendisse ao Senhor. E eu queria ler aqui com vocês a oração de Daniel.
e que ele seja uma inspiração para nós, para todos nós, não só os jovens, mas para as crianças que estão aqui, para os jovens, para os mais maduros, os idosos que estamos na caminhada. Então, capítulo 2 de Daniel, do verso 20 ao 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, essa é a oração de Daniel. E quando o rei fica sabendo do sonho, porque ele sabia o sonho, Deus deu esse dom a Daniel de visão, de interpretação de sonho, e ele diz: Daniel, eu vou te colocar como governador da Babilônia. E Daniel, ele poderia se conformar com essa promoção, se alegrar, agradecer ao Senhor e parar por aí. Mas ele vai e indica, ele intercede pelos seus amigos. E ele diz: Senhor, eu tenho 3 amigos que estão comigo, que caminham, que oram comigo, que intercedem comigo. E essa vitória precisa ser compartilhada com esses meus amigos. Então, o rei coloca esses amigos sobre os negócios da província. E Daniel fica na corte real, né, com o rei, e esses jovens vão administrar os negócios da Babilônia. E aqui eu queria abrir um parênteses para nós pensarmos que nós precisamos buscar amizades que nos edifiquem. E também sermos amigos que edifiquem outros, né? Porque nós precisamos prosperar e também prosperar o nosso próximo. Chamá-lo para participar conosco das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Então, no capítulo 3, estamos caminhando aí pelo livro de Daniel. No capítulo 3, o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro e consagrou essa imagem e ordenou que todos se prostrassem e adorassem ao som da trombeta. Todos que se negassem seriam lançados na fornalha. E aí é a história que nós conhecemos também muito bem, a maioria, que esses 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, são lançados na fornalha. E o rei manda aumentar, né, aquecer 7 vezes mais do que de costume essa fornalha. E o capítulo 3, o verso 17, acompanhem comigo, 3, 17, 18, nós vemos a resposta que esses amigos deram para o rei, porque ele diz assim, primeiro: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E no 17 e no 18, nós vemos a resposta desses amigos. Eles dizem assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Daniel, ele foi testemunho de fidelidade, porque quando eles chegaram lá, ele se recusou a comer da comida e beber da bebida consagradas aos ídolos. Eles passaram um tempo se alimentando apenas de legumes e bebendo água, porque eles eram fiéis a Deus, mesmo não estando na terra de seus pais. E o testemunho que nós deixamos, nós estamos cercados sempre por uma nuvem de testemunhas, diz a palavra, por Deus, que vê todas as coisas, pelos anjos e pelos homens. E o testemunho de Daniel foi algo que impactou os seus amigos, e os seus amigos tiveram uma mesma postura, o mesmo posicionamento, porque eles amavam a Deus e não esse mundo. Eles pertenciam ao reino da luz e não ao império das trevas. E eles se recusam, estão dispostos a entregar a própria vida, mas não se prostrariam diante da imagem, porque eles sabiam que eles deveriam adorar apenas o Deus de Israel. Então, Daniel, ele recusou a idolatria, como eu falei no capítulo 1. Agora os seus amigos agem da mesma forma. Só que Deus poupa os seus servos mais uma vez. E eles saem da fornalha. E o rei Nabucodonosor emite um decreto, né, dizendo que ele bendisse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e fez um decreto para que ninguém blasfemasse contra ele.
Então, as provações que muitas vezes vêm em nossas vidas são para que o Senhor seja exaltado e glorificado, que a nossa vida seja um testemunho, porque nós iremos perseverar mesmo diante da dificuldade. E por último, já caminhando para o final, eu gostaria de destacar o capítulo 6 de Daniel. E no capítulo 6, nós vemos também um testemunho lindo de Daniel, e uma história também muito conhecida também pelas crianças, que fala sobre a cova dos leões. E nos revela também a prática de comunhão com Deus que Daniel tinha. Por quê? Porque ele orava, ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia, todos os dias. E já reinando outro rei, rei Dario, ou Dário, acho que é Dario, ele também sanciona um decreto, porque presidentes, homens, o pressionaram para que ele fizesse um decreto, assinasse, na verdade, um decreto, proibindo, num período de 30 dias, que os seus habitantes fizessem qualquer tipo de oração, de petição a outro Deus e a outro homem. Somente a ele deveria fazer essa petição. E Daniel 6, verso 10. Daniel 6, verso 10. Vou ler aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele continuou fazendo o que ele já fazia. Ele tinha uma vida devocional ao Senhor, de devoção ao Senhor. E ele faz questão de perseverar nessa caminhada. E aqui na Bíblia nós vemos, nesse mesmo capítulo, capítulo 6, verso 3, que nele havia um espírito excelente. Em Daniel havia um espírito excelente. E era Deus habitando em Daniel. Jesus ainda não havia encarnado, mas já havia a lei que também era instrumento da graça, para que Daniel fosse um servo fiel ao Senhor. Então, eles conseguiram convencer o rei, muito triste, porque o rei gostava de Daniel, reconhecia que Daniel era um homem íntegro, mas ele precisa cumprir o que ele havia assinado. E esse rei, ele precisa mandar Daniel, punir Daniel pela sua rebeldia, entre aspas, ao decreto, porque mais importante é agradar ao Senhor do que aos homens. Então Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou mais uma vez. E quando ele estava na cova, pela manhã, ao romper do dia, esse rei chegou perto, com voz triste, e disse: Daniel, servo do Deus vivo, acaso continua aí? O teu Deus te livrou dos leões? Verso 21, capítulo 6, 21. Daniel disse ao rei: ó rei, vive eternamente, que era o hábito, né? Sempre quando se chegava na presença do rei de falar isso: ó rei, vive eternamente. 22, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira. E aí no verso 26, ele faz um decreto, e eu encerro aqui, caminhando já para a nossa conclusão. Nós iremos orar, consagrar nossas vidas ao Senhor, vamos louvar ao Senhor também. E aqui no capítulo 6, 26, diz assim: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia, amém. Daniel foi um jovem que vivia uma vida íntegra, não se achava culpa. Esses homens tentaram achar algo que pudessem falar: Daniel está errado aqui ou ali, mas eles não acharam nada. Então eles tentaram atacar a sua devoção ao Senhor.
Então, jovem, e eu me incluo nisso, nós precisamos continuar firmes na palavra, na oração, na comunhão. Não é fácil. Às vezes a gente cai, a gente diz coisa que não é para dizer, a gente pensa coisas que não era para pensar, a gente sente coisas que não era para sentir. Mas se temos o Espírito excelente, que também habitava em Daniel, o Espírito Santo, ele vai nos incomodar, ele vai nos convencer, e a gente vai se dobrar e vai dizer: Senhor, eu estava errada mesmo, me perdoa, mas eu sei que o Senhor não desiste de mim, eu sei que o Senhor continua comigo, me fortalecendo, porque nós somos a geração eleita, 1 Pedro 2,9, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para um propósito. Qual é o nosso propósito? Esse mês os jovens estão estudando, nós jovens estamos estudando sobre esse tema propósito. A cada dia tem um versículo para nós meditarmos. Para que nós somos tudo isso? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o propósito. Deus, Ele conta conosco, é o tema do congresso que vai acontecer no final do mês que vem, Congresso Jovem. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com a gente. Vamos mudar o mundo como cantamos? Vamos sim, mas primeiro em mim, depois através de mim. A gente precisa se quebrar, a gente precisa ir para o nosso quarto como Daniel foi, dobrar os nossos joelhos e orar e rasgar o coração e falar: Senhor, eu sou pecador mesmo, não dependo... Senhor, eu dependo totalmente de Ti, eu não dependo das minhas forças, porque sem Ti eu nada posso fazer. Sem Ti eu vou sucumbir, sem Ti eu nem estaria aqui de pé, Senhor. Então, que nós possamos buscar isso, buscar a santificação. E eu convido você neste momento, se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar, vamos encerrar essa reflexão, nós vamos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas, mesmo com as dificuldades. Porque a palavra nos diz a verdade: no mundo tereis aflições, mas nós temos Cristo, então nós venceremos esse mundo. Deus não prometeu um mundo, o evangelho de facilidades, de só coisas boas. Ele disse que estaria conosco. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Nós vamos orar e vamos cantar, assim como esse rei falou: Daniel, servo do Deus vivo. Que Deus possa falar isso hoje para nós também. Chamar o nosso nome e falar: servo do Deus vivo, serva do Deus vivo. Ele quer se relacionar conosco a cada dia, mais e mais e mais, e nos usar para a sua glória. Senhor, muito obrigada pela revelação da Tua palavra, Senhor. Deus, só por Ti mesmo, Pai, eu posso estar aqui hoje para compartilhar com os meus irmãos, com os amigos que estão aqui cultuando a Ti conosco e aqueles que vão assistir depois, Senhor. Que Tu és um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho e do Seu amor. Um Rei, Pai, um Deus maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente. Deus que nos sustenta, que criou todas as coisas e que sustenta pelo poder da Tua palavra, Senhor. Deus, como é difícil, como jovens, renunciarmos às coisas desse mundo. São tantos apelos, Senhor, o tempo inteiro. Tantas coisas querendo nos seduzir, Deus. A vontade da nossa carne, nós temos que renunciar a cada dia, Deus. Mas nós queremos agora consagrar as nossas vidas, Senhor, no Teu altar. Deus, nós queremos escolher a melhor parte. Deus, nós queremos fazer a Tua vontade. Porque sem Ti, Pai, não podemos fazer nada, não podemos vencer, só podemos vencer porque Cristo venceu por nós. Lá naquela cruz, Ele nos libertou, Ele nos salvou. E nós queremos hoje, Pai, confessar os nossos pecados diante de Ti. Deus, confessar e renovar, Senhor, aliança contigo. Deus, buscar mais e mais da Tua palavra, que o Senhor possa se revelar cada vez mais a nós e nos mostrar como o Senhor quer nos usar, Pai. No nosso círculo de influência, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na nossa família, na nossa casa, aqui na igreja também. Deus, muito obrigada por essa oportunidade, por esse privilégio. Obrigada por tudo que vivenciamos aqui nessa noite, Senhor.
Muitas coisas tentaram se levantar, mas o Senhor é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus, receba toda a honra para si, Pai, toda a glória e todo o louvor. E nós queremos cantar juntos que somos aquilo que a Bíblia diz que somos. Nós somos filhos de Deus, servos do Deus vivo, o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada.